Boa noite para quem está chegando aqui na live. Muito boa noite para Débora Diniz. Eu sou Elisa Capai e a gente está aqui hoje para lançar o site incompatível.com.br. Eu sou diretora do filme Incompatível com a Vida e estou acompanhada dela, que é antropóloga, professora da Universidade de Brasília, entre diversas outras coisas, e que vem fazendo pesquisas e contando histórias sobre o impacto da criminalização do aborto nas mulheres. Débora, muito obrigada por estar aqui, compartilhando seus conhecimentos. A você, É, Elisa. A você, Elisa. É um prazer imenso e, em particular, por ter assistido seu filme, que tem um papel importantíssimo, na história da conversa sobre aborto no Brasil. Obrigada por estar aqui. obrigada. Eu vou fazer uma breve introdução para quem não assistiu o filme e para quem está chegando a entender sobre o que é esse papo, né? Essa história começa quando, em 2020, eu tive uma gravidez desejada que foi diagnosticada como incompatível com a vida. Dentro desse azar, da vida, eu tive uma sorte que eu estava morando em Portugal. Então, eu recebi o diagnóstico muito rapidamente, menos de uma semana, desde o primeiro ultrassom, e fui encaminhada pelos médicos a uma interrupção, lá eles chamam de interrupção médica da gravidez. E naquele momento, eu fui atravessada muito fortemente por dois sentimentos, né? Por uma tristeza muito profunda, porque era um estranho luto, né? Enquanto a minha barriga crescia, eu me despedia de alguém, de um filho desejado, que estava há pouco tempo dentro de mim, mas eu acho que quem já teve uma gravidez desejada entende esse lugar de fazer projeção, de fazer sonhos e de pensar nessa vida. Então, era um luto invisível e um abismo muito grande. E, por outro lado, eu senti uma raiva muito gigante de imaginar quantas pessoas como eu recebem esse diagnóstico no Brasil e não são encaminhados por uma junta médica a interromperem a gravidez e não recebem um tratamento digno do Estado. E foram esses dois sentimentos, né? Por um lado, a tristeza, tirar essa tristeza do quarto, essa tristeza que, ao ficar escondida nos quartos, eu sentia que me deixava mais triste, porque eu não tinha referência de outras gravidezes como aquela. Por um lado, esse sentimento, e por outro lado, a raiva, né, de pensar como que a gente explica para as pessoas, como que a gente conta para as pessoas como um aborto pode ser algo muito complicado emocionalmente, como ele não como muitas vezes se estereotipa, né, uma coisa simples que você vai e resolve, como que a gente conta essas histórias para um público de uma forma empática. E o filme Incompatível com a Vida, ele vem desse desejo de abraçar pessoas que também também estejam passando ou tenham passado por perdas gestacionais, por perdas neonatais, por abortos. E desde o início eu tinha o desejo de fazer um site que pudesse pegar na mão de quem está passando por isso e falar: olha, esse é o caminho das pedras. Por um lado, talvez você sinta uma grande tristeza e isso é normal, procure ajuda, vai atrás de rodas de mãe, vai atrás de terapia, né, para falar sobre esse luto e tratar esse luto invisível. E por outro lado, o que você pode fazer? E aí o site, então, ele vem como fechamento dessa campanha de impacto do filme Compatível com a Vida, né? O site é incompatível.com.br. E eu gostaria até de colocar agora um pouquinho do site, Márcio, se você puder soltar. Quando a pessoa entra no site incompatível.com.br, então essa é a home, e fala bem diretamente: você recebeu o diagnóstico de uma formação fetal incompatível com a vida? Nós sentimos muito. E aqui, então, nessa primeira página, se fala um pouco sobre esses caminhos possíveis, né, de emocionais, né, tem o luto, por exemplo, do Instituto do Luto Parental, aqui, do plantão psicológico gratuito que o Instituto do Luto Parental oferece, as rodas de apoio, e a gente reuniu no site vários desses links para ajudar a pessoa a saber o que fazer. E, na sequência, e talvez esse seja o coração do site, está o passo a passo para quem deseja judicializar o aborto no Brasil. E aí eu até peço para voltar a imagem aqui para mim e para a Débora, porque a partir desse passo a passo, eu encaminho a primeira pergunta. A interrupção
por incompatibilidade com a vida, ela não está prevista, né, nas nossas leis, ela é criminalizada hoje em dia. E uma coisa que eu não sabia no momento que eu passava por essa gestação é que há a possibilidade de se judicializar o pedido. E essa judicialização só é possível por conta da Suprema Corte ter aprovado o caso de aborto em caso de anencefalia. Né? Para quem não é familiarizado com o tema, há dois momentos na nossa, a gente vai falar mais das leis mais para frente, mas o aborto é permitido no Brasil em caso de risco de vida materna, em caso de estupro e mais recentemente pela decisão do STF de aborto em caso de anencefalia. Anencefalia é um tipo de incompatibilidade com a vida. Então, quem recebe esse diagnóstico de incompatibilidade pode fazer, né, nesse passo a passo do site se explica, falar assim como um feto anencefalo, meu feto não vai sobreviver fora do meu ventre. E aí ir com esse caminho. E aí eu encaminho a primeira pergunta para você, Débora. Eu gostaria, você que foi peça fundamental aí, né, nessa, no processo do STF, gostaria que você constasse como foi esse processo de descriminalização do aborto em caso de anencefalia, o que que essa mudança agregou na nossa lei e também entender por que que os demais casos de incompatibilidade com a vida não foram contemplados pelo STF naquela ocasião. Então, contar um pouco dessa experiência que você viu de tão perto de mudança de lei. Elisa, primeiro, muito obrigada. O que você faz aqui no site é o que muitas mulheres, quando passam por uma experiência de tomar decisões importantes na vida e que têm que se confrontar com a força da lei, elas sentem como um dia seguinte, além de viver o próprio luto e as próprias questões sobre como compreender aquela experiência, elas têm uma pulsão por solidariedade, uma pulsão por cuidar de outras mulheres. Dizer isso que eu vivi não é só meu e o que eu aprendi. Ela tem que servir para que outras mulheres vivam diferente. Então, eu não apenas queria expressar a minha admiração pelo que você faz, mas te contar o como isso é comum na experiência das Uhum. mulheres que atravessam experiências que a lei diz que é uma experiência ilegítima, que a religião diz que é uma experiência que deveria ser julgada de maneira como imoral, pecado, mas que as mulheres têm certeza que aquilo é o melhor para a vida delas em um determinado momento da vida, como é ter acesso a um aborto. Mas a sua pergunta, ela nos leva de volta a 20 anos atrás no Brasil. Quem começa o processo de judicialização é nas cortes sobre a anencefalia é um quadro em que, em termos muito leigos, é fácil para fora dos mundos da medicina e da saúde de entender, porque como se o feto não pode sobreviver porque ele não tem o cérebro formado, ou muitas vezes tem uma ausência total dos hemisférios cerebrais. Então não há sobrevida. A decisão por ser anencefalia não parte de nós que levamos o caso ao Supremo. Começa no mundo real, nas cortes de cada estado, mulheres concretas como você e eu, que viviam este quadro e diziam: Eu quero ir à justiça para dizer, não me obrigue a viver esse sofrimento. E elas descreviam esse sofrimento como tortura. Dizer, eu vou ser obrigada a me manter grávida contra a minha vontade, e muito importante como você abre, de uma gestação desejada, de uma maternidade esperada, de uma projeção social de uma futura mãe. Nós não estamos falando aqui das experiências outras, da experiência do aborto, quando uma gravidez é não planejada, e em que as mulheres interrompem nas primeiras semanas de gestação. Aqui nós estamos falando de momentos em que socialmente essa mulher já era uma futura mãe. Ela se projeta para o mundo com esse corpo que se transforma. Então são essas mulheres anônimas e comuns que no final dos anos 90 começam a ir em cortes nos locais mais distantes do país com anencefalia e dizendo: Eu gostaria de interromper essa gestação. É deste conhecimento, ou seja, da escuta desta realidade das mulheres, que o que nós fazemos, primeiro como pesquisa e depois como uma estratégia judicial, foi dizer como nós podemos solucionar isso de uma maneira mais harmônica no país. A anencefalia, é certo que neste momento nós poderíamos ter amplificado
para o próprio conceito de malformações incompatíveis com a vida. No entanto, a anencefalia trazia, e esse era um momento muito importante no debate brasileiro, de discussões sobre transplantes de órgãos, do que era a morte encefálica, de como se classificava a morte, sobre como se definia a vida, que essas eram as perguntas do debate sobre aborto há 20 anos atrás, quando começa a vida, quando termina a vida. Uhum. A anencefalia nos permitia acalmar o debate público, dizendo: nós não precisamos conversar sobre quando inicia a vida. Essa é uma pergunta filosófica, essa é uma pergunta de moral privada, talvez importante para muitas pessoas, mas ela não precisa ser posta aqui, porque nós temos a segurança de uma definição, inclusive médica, sobre fim de vida, sobre não haver possibilidade de vida, de não haver vida estendida aqui. Então, a anencefalia permitia acalmar as falsas perguntas que são Uhum. trazidas para um debate sobre incompatibilidade com a vida, que são perguntas que nós não devemos nos engajar. Que é sobre que vida vale a pena, sobre qualidade de vida, sobre se há ou não discriminação contra outras pessoas. Quando uma mulher, na intimidade do seu quarto, como bem descreveu você, toma uma decisão desse giro emocional e ético de uma futura mãe para uma tomada de decisão de interrupção da gestação, ela sabe o que está fazendo. Ela não está mandando mensagem para nenhuma outra pessoa no mundo. É sobre ela e sobre a sua própria vida. Então, é isso que, se por um lado houve uma conquista importante de proteção de direitos há 20 anos atrás, ela foi limitada, como são os Uhum. processos históricos de luta contra o patriarcado. Muito obrigada por essa aula, né? E te escutando falar, principalmente no momento de não me obrigue a viver esse sofrimento, né? E essa comparação desse sentimento que muitas mulheres colocaram nesses casos de anencefalia, eu lembrei da Tainá, que é uma das personagens que participa do Incompatível com a Vida, e ela conta um depoimento muito emocionante em que ela diz que ela tinha muita dificuldade em engravidar, ela desejava muito a gravidez, e desde aquele primeiro minuto que ela descobriu sobre a gravidez, ela prometeu para a filha dela que ela cuidaria muito bem da filha dela. E quando ela se vê com esse diagnóstico, ela pede licença do trabalho, ela fica muito em dúvida do que fazer com a questão, o que é cuidar bem da minha filha nesse momento? Né? Ela começa a se colocar essa pergunta porque ela fala, não posso errar, eu tenho que fazer o que é certo para mim e para minha filha nesse momento. E ela decide, então, depois de um tempo pensando, e é aquele tempo contra o relógio, porque a barriga está crescendo, então, ao mesmo tempo que precisa de tempo para pensar, tem uma urgência nesse pensamento, ela decide pela judicialização, pela interrupção da gravidez. E quando ela estava no processo dessa judicialização, ela foi numa psicóloga, né, um dos documentos que se pode apresentar para a judicialização é um laudo psicológico, ele não é obrigatório, né? Isso está lá no passo a passo no site incompatível.com.br, mas ela vai fazer isso e a psicóloga então questiona ela: e o que você vai fazer se o seu pedido com o juiz de aborto for negado? E ela fala: eu não pensei nessa resposta. E a psicóloga pergunta novamente: mas o que você vai fazer? E ela então diz: aí você me interna porque eu consigo lidar com as minhas decisões, num caso como esse, o que eu decidi. Se um terceiro, né, em cima de toda a situação, toda a tragédia que ela estava vivendo, ainda decidir sobre o que eu posso ou não fazer, você me interna. E ela disse que ela realmente se sente que ela poderia enlouquecer. E ela foi muito abalada depois, porque ela entrou junto com uma outra mulher que tinha o mesmo caso que a filha dela, a mesma síndrome, e a Tainá recebeu o direito da interrupção e essa outra mulher teve o pedido negado. E a Tainá então conta que depois de tudo isso, né, ela sentiu um grande alívio ao interromper a gestação. E essa palavra alívio é o que eu lembro de ter escutado de você falando sobre a experiência da mulher não só que passa por abortos, nesse caso específico da incompatibilidade, mas em geral, mas eu também ouvi das mulheres que passam essa interrupção em caso de gravidez desejada, que é um alívio, né? E eu gostaria muito que você contasse que alívio é esse e quais são os impactos na saúde mental, seja de mulheres que, como eu, fizeram abortos em caso de incompatibilidade com a vida, seja de mulheres que, por outros motivos
decidem por uma interrupção da gravidez? E quais os impactos na saúde mental, então, da criminalização do aborto? É, Elisa, que enlouquece as mulheres não são as experiências dos corpos, quando elas são resultados de decisões autônomas, informadas e mesmo que tristes. Não é toda tristeza que nos medicaliza ao ponto de uma internação ou daquilo que nós chamaríamos um impacto disruptivo na saúde mental. O que enlouquece, entristece, deprime as mulheres é o estado da criminalização. É perseguir, é intimidar, é negar, é controlar, é colocar as mulheres em riscos, é elas terem medo de morrer, é elas terem medo de, depois de uma decisão difícil como essa, eu quero ser mãe, mas eu não vou poder ser mãe, e eu preciso ser cuidada, e ainda enfrentar uma barreira judicial, esses são os fatores de adoecimento. Então, uma boa compreensão e escuta das mulheres, mas escuta genuína, se há impacto negativo à saúde mental na experiência do aborto, ela é imposta pelas barreiras da criminalização. Quando as mulheres têm acesso ao serviço de interrupção da gestação, e essa sendo a vontade delas, mesmo que em situações tristes, como é de uma gravidez então desejada para uma gravidez impossibilitada de ser continuada, seja por risco à saúde da mulher, seja porque o futuro, o feto não vai sobreviver, a gravidez não é possível. As mulheres sistematicamente, quando perguntadas como você se sente, elas dizem alívio. Todas nós, todas as pessoas que estão nos acompanhando, já sentiram alívio na vida. Alívio, ele é um sentimento que nós temos até dificuldade de descrevê-lo, se ele é negativo ou se ele é positivo. Ele é talvez um daqueles sentimentos neutros na vida, em que há um, um peso na sua tomada, há uma reflexão na sua tomada de decisão, mas que nós sabemos que é importante para nós. Alívio, ele está carregado de um exercício ético sobre o que nos dá sentido à vida. É um exercício ético sobre a agência individual de ser quem queremos ser. Então, as mulheres não descrevem a experiência do aborto como uma experiência boa ou má. Elas vão descrever como é necessário. Eu precisava fazê-lo. E hoje o que eu vivo é um sentimento de alívio. E eu repito, alívio é essa imagem da Tainá à beira de um precipício, se ela fosse proibida de vivê-lo. Mas o precipício não é posto pela decisão ou pela experiência, mas pelas barreiras de vivê-lo. E isso está nas mulheres em situações dramáticas, como em risco de morte, por uma gravidez que traz riscos à sua saúde, por meninas violentadas em situações dramáticas de tortura contra o próprio corpo, e mulheres que viveram experiências de gestações incompatíveis com a vida, ou de mulheres comuns que em algum momento da vida se viram com uma gravidez cujo momento na vida não era o momento em que elas poderiam se imaginar futuras mães. A todas essas mulheres em comum pode haver outros afetos, mas o alívio as acompanha, que é de tomar a decisão, que é a decisão que lhes oferece sentido sobre a própria vida. Alívio, então, é um afeto, mas é uma afirmação ética sobre a própria vida. Obrigada. É, isso me leva a pensar nas interdições que a gente tem de pensar esse domínio da própria vida, né, a partir das nossas leis. E me faz pensar num encontro que eu tive durante o processo do filme, né? Eu fiquei algumas semanas no CISAM, que é a maternidade da Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco. E naquele período eu aprendi muito com o diretor de lá, né? Com o Dr. Olímpio, que inclusive foi um grande parceiro para escrever o site incompatível.com.br. E ele teceu alguns comentários que me fizeram refletir muito sobre a questão do aborto. Eu gostaria de compartilhar o que eu escutei dele contigo. Ele colocou que a legislação atual, né, ela vem dessa Constituinte brasileira, a Lei do Aborto, de 1940, ou seja, do governo Getúlio Vargas, e é uma lei que, de alguma forma,
de acordo com o que o Olímpio colocava, ela protege o homem, né? Na Constituição de 40, Getúlio permitiu o aborto em caso de estupro e o aborto em caso de risco de vida materna. Ou seja, o marido ele não quer ter o filho de outro homem, né? Ou seja, ele não quer ter um filho de um estupro e ter que criar essa criança que não é dele, nem quer correr o risco de perder a sua esposa, né? A mulher que cuida do seu lar, que cuida dos seus filhos. E o Olímpio ele salientou que naquele momento, em 1940, não houveram manifestações contra a legislação, ao contrário do que aconteceu com a decisão do STF, né, no caso de anencefalia, que teve muita repercussão e que continua tendo repercussões. No último ano, né, a gente, pouco depois do lançamento do filme, a gente teve aquele sopro de esperança, né, quando a Rosa Weber, que estava ali no final da presidência do STF, um pouco antes da sua aposentadoria, quando ela pautou a descriminalização do aborto, né, a interrupção voluntária da gravidez em geral. Mas, na sequência, o ministro Barroso, né, que advogou durante o caso de anencefalia no STF anteriormente, chegou à presidência e ele parou as votações. Meses depois do STF travar as votações, a gente assistiu o Congresso tentando criminalizar os abortos tardios, né, ameaçando as mulheres, ameaçando as meninas até 20 anos de prisão na PL que ficou conhecida como PL do estuprador. E aí eu acho que vale um parêntese ressaltar que essa PL, se ela passasse, ela afetaria diretamente os abortos em caso de incompatibilidade com a vida também, né? Já que muitos diagnósticos são fechados tardiamente. Então, eu sinto a sensação que dá é que sempre que a gente dá um passo ou pretende dar um passo na lei, isso eu acho que se dá em direitos reprodutivos, direito das mulheres em geral, mas nesse caso do aborto, quando se tenta um passo no STF, vem uma tentativa de retrocesso ainda maior. E aí foi aquele momento que nós, mulheres, tomamos as ruas, né, que houveram grandes marchas, e eu participando das marchas, eu tinha sentimentos muito contraditórios. Por um lado, era que bom que a gente está na rua, né, que bom que, principalmente ali nas três primeiras, que foi um movimento crescente, então eu tinha a sensação que em algum momento aquilo ia explodir, que bom que a gente estava junto, andando junto, marchando junto, que dava um lugar de conforto emocional para seguir nessa luta. Mas, por outro lado, eu não conseguia acreditar que a gente estava nas ruas não para comemorar a aprovação do STF da interrupção voluntária da gravidez, ou pelo menos para pressionar o STF por isso, e sim que a gente estava na rua para tentar não ter um retrocesso nas nossas leis que já são tão básicas em relação ao aborto. E aí a pergunta, Débora, que eu traria é por que que o Brasil aqui o aborto segue nesse lugar tabu, né? Onde cada passo dado, cada tentativa de passo parece vir sempre acompanhada de uma onda de conservadorismo. E a gente assiste, a gente participa, a gente vibra com a onda verde passando ao nosso redor, né? Com a descriminalização no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, no México, e aqui ainda a gente precisa ir para a rua para pedir que não haja retrocesso nas leis. Por que que essa onda verde não chega aqui? É, eu acho que você tem muitas frentes, né, Elisa? Eu coloquei o fone que algumas pessoas me disseram que estava dando eco enquanto eu falava. Então, se o som estiver melhor, para poder me dizerem. É, e eu tentaria puxar alguns fios do que você falou, e quem sabe nós pensarmos juntas se essa é a melhor maneira, de nós contarmos essa história, né? É, quando eu e você nascemos, o patriarcado já existia. Nós vamos morrer e o patriarcado ainda vai sair. O patriarcado racista, ele está entranhado na sociedade brasileira. É sobre os corpos das mulheres, é sobre os corpos das mulheres negras, é sobre os corpos das meninas. Então, eu não diria que a cada passo nosso que eles vêm com mais fúria ainda. Eles são o mundo ordinário, eles são o mundo do normal. Nós somos a provocação a essa ordem. Responder com fúria é a ordem de funcionamento, o mandato de operação do patriarcado. Por isso nós temos feminicídio, por isso nós precisamos de uma lei para dizer não matem as mulheres. Isso me parece, e pensar em uma perspectiva histórica, que eu imagino que nós possamos vir a viver em um tempo futuro, é, 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 nós não temos elementos para dizer. Nós precisamos de uma lei para dizer não nos matem.
não nos violentem. Então, e eu não quero ser aqui otimista, que o otimismo me parece um afeto dos fracos, mas uma economia política sobre o patriarcado e sobre o racismo vai dizer: nós estamos dando passos que os assustam. E eles precisam responder com fúria. Então, a rua não representa apenas a celebração de uma contenção da fúria do patriarca. Ele representa um momento de construção de assembleia e de encontro entre as mulheres. Mulheres de diferentes gerações, de diferentes conformações, de diferentes crenças. A rua que não é o nosso espaço de pertencimento, a rua que foi despossuída de nós. Então, quando nós vamos para a rua, não é para celebrar apenas que contivemos o patriarca, é que nós estamos, que nós existimos e que nós funcionamos como uma multidão e sobre temas dos quais o patriarcado o faz silenciar, faz devolver para o quarto, para o confessionário, para a culpa, para a sessão de psicanálise. Então, esse seria o meu segundo, a minha segunda maneira de ver a rua, a segunda maneira de ver o lenço verde, a segunda maneira de ver as tatuagens no corpo, é dizer, nós nos pertencemos. Não, não é só sobre eles nos despossuindo. Então, eu tenho 54 anos, Elisa. É, eu entrei na questão do aborto como uma convocação do tempo histórico onde eu estava, com outras mulheres e com a realidade vivida pelas mulheres. Então, são 30 anos acompanhando o que nada na história tem uma linearidade. Ela é permanente fazendo assim ou fazendo assim. A gente vai ter que imaginar os processos visuais do que é a história. Mas do lugar em que eu habito, nessa longa duração, nessa vida estendida, na militância do feminismo, é que tem algo de muito diferente acontecendo. Meninas muito jovens se dizendo feministas. Isso que nós chamamos a onda verde, que é esse símbolo que atravessa gerações, com as mulheres da Praça de Maio, em que faziam perguntas diferentes ao poder violento, ao que é agora o lenço verde sobre aborto. Então, isso não quer dizer que o aborto vai ser rapidamente transformado no Brasil, isso não quer dizer que a corte vai ter o senso de urgência sobre o tempo das mulheres e não sobre o tempo da corte. Isso não quer dizer que o tempo da política não continue a ser cínico sobre a política dos homens. O que eu quero dizer é que algo está sendo transformado nesse encontro entre mulheres e entre mulheres intergeracionalmente, entre mulheres muito diversas. Muito obrigada por esse distanciamento que dá um quentinho de ouvir, de observar nessa perspectiva histórica e sem essa angústia do tempo da urgência, né? Eu acho que eu falei a partir do tempo da urgência, né? E você trouxe o tempo do tempo. Obrigada. E aí você cita a Praça de Maio, as mulheres da Praça de Maio, e eu vou fazer um parênteses aqui para voltar para praça. Vou pedir para colocar o site para a gente voltar, dar uma olhadinha nele, como forma de puxar as perguntas. E também digo que quem quiser fazer perguntas, a gente vai reservar um tempinho no final para perguntas das redes, então fiquem à vontade para mandar. Então a gente chegou aqui no site, foi aquele primeiro momento que a gente viu, que é o acolhimento às pessoas, às gestantes que estão passando por uma gestação de incompatível com a vida e, na sequência, o link seguinte é para os profissionais de saúde, né? Como que eles devem fazer esse acolhimento. E essa é uma das missões do site, é conseguir reunir informações, tanto ajudem, né, os médicos, as enfermeiras a receberem essas gestantes, como também como encaminhar. Porque na pesquisa que eu fiz, eu notei que muitas vezes esse encaminhamento não é feito, ele não é feito a tempo, ele é atrasado, o que gera um maior sofrimento para a mulher, para o casal, para quem estiver gestando. Então, é importante considerar que não há limite de tempo gestacional para interrupção legal no Brasil, né? Há algumas falas e também há um passo a passo, então, para essa equipe médica. E o primeiro ponto é fechar o laudo de incompatibilidade com a vida com a maior agilidade possível. E aí, continua aqui o passo a passo, podemos fechar a janela do site, voltar aqui para a gente.
E esse primeiro passo, né, para a equipe médica, ela tem muito a ver com a observação que eu tive ao fazer né, no momento de pesquisa do filme, que é, como eu tinha colocado, o meu laudo ele foi fechado em menos de uma semana em Portugal. E com boa parte das mulheres com as quais eu conversei aqui no Brasil, esse laudo ele chega no sexto, no sétimo mês de gravidez. Quando essa barriga já está crescida, quando já se sente, já se há uma relação muito mais próxima ali com o embrião, né, com essa presença dentro da barriga, quando o bercinho está montado, quando a maioria das pessoas já estão sabendo dessa gravidez, né, deixando, muitas vezes, colocando essa dor de uma forma muito mais aguda. Muitas vezes também a equipe médica ela não oferece, né, não diz que há três possibilidades, então que, bem, o feto pode morrer na barriga, que é muito comum, principalmente ali no sétimo mês de gestação, ou pode vir a nascer. Se ele vier a nascer, ele pode ser tratado paliativamente, o que significa que essa família teria o direito, então, de ficar com esse bebê, né, ter os poucos minutos, as poucas horas, os poucos dias junto com ele, fazer a despedida, talvez de uma forma mais digna, que isso deveria caber à família, essa escolha. Muitos hospitais eles levam esses bebês diretamente para a UTI, para entubar esses bebês, e as mulheres com quem eu conversei não tiveram nem a chance de pegar no colo e se despedir. Então, tem alguns procedimentos, algumas perguntas, né, para essa equipe médica pensar em como encaminhar. E, e muitas vezes, um dos casos que me marcou muito no filme foi um casal que decide, o único casal, a Isabela e o Danilo, que decidem pelos cuidados paliativos, e que isso não está no filme, mas eles começaram a ser chamados pelo o casal que deixou a filha morrer, né? Tipo, as pessoas não conseguiam lidar com o fato que a bebê ia morrer de qualquer jeito e precisavam colocar culpados. Então, acho que tem essa crueldade que muitas vezes vem de muitos lados, e que nos dificulta a encarar o fato, né, o fato em si. Então, eu lembro também do caso, novamente, da Tainá, né? A Tainá fez aquele procedimento que primeiro se vai diretamente no coração do feto, se coloca um salzinho para que ele morra o mais rápido possível, para que você tenha um mínimo de sofrimento, que praticamente não tem sofrimento. E quando ela chegou 2 semanas depois, na maternidade, ela cumpriu o protocolo recomendado, que é deixar o corpo começar a expulsar o feto, o corpo entender que existe uma gravidez, que já não existe uma gravidez, e começar a expulsão. Ela chegou no hospital e foi questionada pela médica: você tem todos os papéis do aborto? Porque se você não tiver, a gente vai cuidar de você, mas você sai daqui algemada, né? Tem o caso da Priscila, que chegou na maternidade, estava marcada às 9 horas a interrupção da gestação, e que ela só foi atendida às 2, e que toda a recepção ficou sabendo que ela estava ali para fazer um aborto. A Priscila é evangélica, neta de pastor, então imagina os sentimentos que corriam dentro dela por ter sido colocada ali com um holofote em cima dela falando que ela ia fazer aborto, horas de atraso no procedimento, e quando ela enfim chegou na sala, a médica disse: bem, se nascer com vida, a gente vai ressuscitar e vai colocar na UTI, mesmo sabendo que era um bebê que não sobreviveria. Então, há uma série de violências, né, que me parecem um tanto desnecessárias, que ocorrem dentro desses hospitais, que ocorrem muitas vezes por um despreparo das equipes médicas, e que eu relaciono muito com a própria criminalização do aborto, né? Ao se colocar, estigmatizar o tema, se colocar ele tabu, se colocar ele como crime, não há um debate com a classe médica, com a classe hospitalar, para que esse tratamento seja feito de uma forma diferente. E isso me leva para a Praça de Maio, né? Nesse ano, você que além de antropóloga e tantas coisas é também cineasta, você lançou o documentário Uma Mulher Comum. Eu tive a sorte de assistir alguns cortes, inclusive, e ele, para quem não teve ainda a sorte de assistir, ele foi filmado na Argentina, acompanhando uma mulher comum, brasileira, que vai para a Argentina atrás da interrupção da gravidez. Isso eu acho que vou deixar para a Débora contar mais o filme, mas me veio muito na cabeça a cena onde você grava a paciente, a entrada da paciente para o aborto. Ela entra, você coloca uma tela negra e coloca, eu não lembro exatamente quantos minutos depois, mas eram muitos poucos minutos depois, a saída dela já com a interrupção
da gravidez feita. Assim como uma outra cena em que ela entra para conversar com a médica abre um grande painel com muitas alternativas de métodos contra a concepção, para que ela pudesse ver qual que é a melhor forma dela não ter outra gravidez indesejada. E aí, pensando nesses pontos, eu queria que você falasse, Débora, sobre como é um aborto em um país onde ele é legalizado, né? Quais as consequências na saúde reprodutiva e mental da pessoa que passa por esses abortos, traçando um paralelo com a situação da criminalização que o Brasil vive e com esses relatos de como muitas dessas mulheres são tratadas em nossos hospitais. Obrigada, Elisa. Cineasta aqui é você, né? O que eu faço é só contar a história. E esse filme, Uma Mulher Comum, eu preciso, ainda mais agora, publicamente contar, a Elisa foi minha mentora. Então, ela não só assistia os filmes, como dizia, faz isso, faz aquilo. Então, é quase que um filme em que eu tive aula particular com você. Então, se ele tem mérito, é seu. Se ele tem coisa errada, sou eu. A regra é essa. Se ele tem algum mérito, é da Elitsa, e todos os erros são meus. Mas Nada eu, disso, não concordo. não, não. Foi uma das experiências mais fascinantes, Elisa, esse nosso encontro nesse último ano. Era como se eu pudesse ter sido sua assistente um dia na vida e você pôde me pegar pela mão e dizer, aprende a fazer, né? E depois de eu ter feito tanto documentário na marra, foi a primeira vez que eu tive alguém me ajudando a olhar, me ajudando a pensar. E isso é magnífico, esses encontros que a gente tem na vida. Então, publicamente eu te agradeço, né, por toda a generosidade nesse filme. É, ela é a história de Scarlett. Scarlett é uma mulher comum brasileira, né? Ela é uma mulher negra, tem 3 filhos. Hoje ela trabalha no projeto Vivas, naquilo que nós conversávamos sobre as mulheres quando vivem experiências de coragem, porque o que você fez, Scarlett fez, é doído, mas é também uma descoberta da coragem em si mesma, né? E essa é a afirmação ética da vida. É o alívio, é a coragem, é a agência, a autonomia. Então, Scarlett volta, Scarlett vai à Argentina com a ajuda do Projeto Vivas, que acompanha e ajuda dando informações às mulheres que precisam de um aborto e não vão se submeter à clandestinidade no Brasil, viajam à Argentina. Então, Scarlett, com a ajuda do Projeto Vivas, vai à Argentina. Quando ela volta, ela faz a mesma pergunta que você fez: o que que eu posso fazer por todas as outras mulheres? E ela passa a ser uma cuidadora no Projeto Vivas. Ela atende outras mulheres todos os dias, dando informação e contando a própria história. Então, Scarlett é uma mulher negra, tem 3 filhos, é casada com Leonardo, mora na periferia de São Paulo. Ela é uma mulher comum brasileira. Ela é a mulher que a Pesquisa Nacional do Aborto mostra que uma em cada 7 aos 40 anos vai ter feito um aborto. Só que, como mulher comum, Scarlett disse: eu sou mãe, eu sei o que é maternidade, eu sei que eu não posso ter mais um filho, mas eu também sei que eu não posso correr risco de vida. Eu não vou comprar remédio na feira, na esquina e não saber o que estou fazendo. Então, ela vai para a Argentina acompanhada da própria mãe dela, Margarete. E ela é atendida por um serviço de uma organização não governamental, da qual atende em Buenos Aires. Ali ela é atendida, ela tem sessão com a médica, ela é informada, ela seleciona qual é o método que ela vai sair dali depois da interrupção da gestação. O procedimento em si demora 11 minutos. Essa experiência do tempo no filme é uma tentativa de se mostrar a estética da simplicidade. Eu não estou dizendo da pouca seriedade. Eu quero dizer que o aborto ele é um procedimento que sequer necessitaria ser medicalizado. O aborto hoje, com o uso de medicamentos, que é o que acontece na Argentina, nos Estados Unidos, no México, na França, ele é um cuidado de saúde das próprias mulheres consigo mesmas, assim como é a contracepção. Então, o que nós sabemos, por estudos sistemáticos, e essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que quando uma mulher entra numa rota crítica de assistência ao aborto, esse é o momento para prevenir o segundo aborto, que nós vamos saber o que está acontecendo na vida reprodutiva dessa mulher, que alguma coisa não funcionou no planejamento familiar. No caso de Scarlett, o companheiro, o marido, estava na fila de uma vasectomia que não saía, então, e ela estava trocando métodos. Então, você vai saber o que aconteceu. Então, ela sai de Buenos Aires
com o DIU, você previne um segundo aborto, você faz com que essa mulher seja uma agente de informação para outras mulheres. A saúde reprodutiva é um universo em que nós compartilhamos intergeracionalmente, na vizinhança, na família, informações, cuidados, métodos, técnicas. Então, as pessoas que acreditam que o aborto não deveria existir, e isso é uma crença que é possível de nós convivermos, elas deveriam compreender os efeitos da criminalização para que ele exista ainda mais. Porque ele não é capaz de prevenir, ele não é capaz de cuidar, ele não é capaz de fazer com que uma menina identifique uma situação de violência, ele não é capaz de acudir uma mulher que está fazendo um uso equivocado de um método e, como eu digo, prevenir um segundo aborto. Então, o que acontece quando o aborto é criminalizado, Elisa, para encerrar, é que nós fazemos um arquipélago de barreiras e de restrições às meninas e às mulheres, amplificando, inclusive, a sua magnitude populacional. Aonde o aborto foi descriminalizado, você tem um pico de acesso e depois uma redução. Por quê? Porque nós conseguimos falar de educação sexual, nós conseguimos falar melhor de planejamento familiar e nós conseguimos reduzir o número de abortos e de mortalidade materna decorrente do aborto inseguro. Muito obrigada e espero que essa tenha sido a primeira de muitas contribuições, parcerias. Foi uma honra muito grande. Eu vou pedir para a gente voltar para a página do site do incompatível.com.br, até um dos dados que você trouxe na fala, né, de que uma em cada 7 mulheres da nossa idade, né, já realizou um aborto. A gente estava aqui, então, na parte médica do site, né, para os profissionais de saúde, descendo um pouco mais, a gente tem os dados sobre o aborto no Brasil. E aí vale uma leitura para quem é curioso sobre o tema, né, explica cada um dos casos perante a lei, explicando, dando mais informação sobre, por exemplo, o que é violência sexual, né, que muitas vezes a gente não entende o que é, e traz alguns dados como esse que a Débora acabou de se referir: uma em cada 7 mulheres de 40 anos já fez um aborto no Brasil, estima-se em 500 mil o número de abortos realizados por ano, sendo que menos de 1% deles é feito de forma legal. E aí eu convido todo mundo a ler depois com calma. Essa eu acho uma página muito interessante e que, como todas as páginas, tem também links externos, né? Um desses links é para a Pesquisa Nacional do Aborto de 2021, que você é uma das responsáveis pela existência e agradeço muito. E aí podemos sair novamente do site para continuar nesse paralelo internacional, né? Se por essa é a pergunta que não tem como a gente fugir hoje, né? O comentário. Hoje é o dia 6 de novembro, é o dia de lançamento do site, mas também é o dia que a gente ficou sabendo da vitória de Trump nos Estados Unidos. E a gente sabe que o aborto foi um tema central na campanha da Kamala Harris e a gente assistiu essa vitória do outro lado. E, e a gente assistiu já esse primeiro governo do Trump, né, com as mudanças na Suprema Corte e o retrocesso que teve na lei norte-americana com a reversão do caso Roe versus Wade. E eu queria que você comentasse, você que também é grande estudiosa, né, não só do Brasil, mas tem muito estudo nos Estados Unidos sobre o tema. Como que essa nossa realidade brasileira dialoga com essa norte-americana, né? Qual que foi o impacto da reversão das leis do aborto nos Estados Unidos aqui no Brasil? E como que essa vitória de Trump, eu sei que é imprevisível, né? O que está por vir, mas como você vê que esses retrocessos já realizados e o que está por vir lá dialogam com a realidade no Brasil? Eu acho que hoje é um dia muito triste, né? Não só para as mulheres e todas as pessoas nos Estados Unidos, mas por uma geopolítica mundial. Nós acompanharmos com atenção. E todas as vezes em que a democracia entra em instabilidade, o autoritarismo toma o poder, o fanatismo contra as mulheres, questões de gênero, ela ocupa um lugar central, né? Uma ideia de pânico moral e de mobilização. Mesmo assim, Trump não conseguiu assumir uma posição extremista sobre aborto.
ele fez posições moderadas, porque mesmo as pessoas das quais votavam nele faziam um pêndulo distante dele com a radicalização sobre aborto. Então, vários dos estados, inclusive os chamados estados que tomavam uma decisão sobre para onde mover a eleição, os estados pêndulo, fizeram referendos sobre aborto e alguns modificaram para sua liberalização. Outros, como a Flórida, que é um local muito importante, fizeram decisões contrárias. Então, o estado de fragmentação dos Estados Unidos, ele está intenso. E a questão do aborto é uma questão política intensa. Não foi apenas a Kamala Harris que trouxe isso à superfície. Essa é a realidade política dos Estados Unidos. E aqui é uma pergunta que nós precisamos pensar, entender, eh, analisar sobre como falar na política da questão de aborto e manter o debate político. Isso ela trouxe para o centro das conversas. E erra quem diz, vier a arriscar a dizer que ela perde por isso. Ao contrário, ela faz movimentações de crescimento por sustentar com muita abertura a questão do respeito à autonomia corporal. Inclusive, no recente pronunciamento dela, depois da vitória de Trump, ela volta a esse tema. Então, essa é uma questão divisiva na sociedade americana, e inclusive para além de democratas ou republicanos. Agora, como isso toca a nós? Houve um tempo em que nós contávamos a história de países como o Brasil do Sul Global como de uma unidirecionalidade, né? Do que acontece nos Estados Unidos vai acontecer aqui. Hoje nós temos situações muito mais complexas de compreensão. Então, a Corte brasileira foi uma das primeiras, se não a primeira, na América Latina e no Caribe, a Corte Suprema, a ser provocada com uma questão de aborto, como foi a anencefalia. Ela já está há quase uma década, daqui a pouco, mais 8 anos, à espera, 7 anos, à espera da decisão sobre o aborto, que é a DPF 442. É, há quem possa analisar como um futuro, né, fazendo um futurismo de que o que aconteceu nos Estados Unidos vai intimidar a corte, porque vai provocar o Congresso Nacional, e isso vai ser favorável para uma emergência do extremismo político no Brasil, então a corte não vai tomar a sua decisão, ou ela pode fazer uso do seu poder de guardião da Constituição, como é, com uma questão que a provoca sobre violação de direitos fundamentais como é o aborto, e fazer a assinatura de um processo histórico, seja para dizer que o aborto deve ser descriminalizado ou não. O que eu acho que nós não podemos mais viver é um estado de espera, porque o estado de espera, ele não nos permite entender o que está acontecendo. Se nós vamos perder essa ação, que nós venhamos. Há uma assinatura histórica de responsabilização desta Suprema Corte a não tomar essa decisão. E já é tempo de decidir. E aí nós podemos recomeçar o processo de luta histórica. Então, nenhuma pessoa, Elisa, conseguiria, eu acredito, nem mesmo os ministros da corte, fazer projeção de qual é o melhor momento para a entrada em julgamento, se nós temos chances de ganhar ou não. O tempo histórico nunca é o tempo das mulheres. E o tempo lançado é aquele que está ali provocado para dizer: aqui há uma chance da corte tomar uma decisão. Muito obrigada. E eu vou para a nossa última pergunta, e aí a gente abre para a pergunta das pessoas que estão acompanhando aqui a live. Quem quiser mandar perguntas, mande. E aí eu vou pedir para soltar novamente o site, só para a gente chegar no final dele, do site incompatível.com.br, que é a nossa desculpa para estar aqui conversando com Débora Diniz. O final do site, então, saindo dos dados sobre o aborto, a gente chega, conhece o documentário Incompatível com a Vida, eu vou clicar daqui a pouquinho, mas muito importante salientar que a realização desse site é da Empresa Nem Morta, do Instituto de Bioética Anis e da Taturana, que é a nossa distribuidora social, em parceria com o Projeto Vivas, com o Instituto do Luto Parental, com a Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia, com o CISAM, com o canal Curta e com Curta On. Né? Muito obrigada a todo mundo, a Maria Lutherbach, que desenvolveu, que criou, desenhou, escreveu esse site, ao Rodrigo Dias Dias e a Mariana Genescar, que está aqui, inclusive, além de produtora do filme, é quem está mediando as perguntas. E aí eu chego nesse último link, que é Conheça o Documentário Incompatível com a Vida, né? Tipo, esse que seria o site do filme, o filme é o último link, porque a gente decidiu fazer realmente esse site de ajuda e de acompanhamento.
E esse link ele fala, assim como a home, ele tem também um áudio para que quem não seja familiarizado com longos textos consiga acompanhar o debate, em que eu escrevo em primeira pessoa sobre o filme, tem o trailer, a sinopse, a ficha técnica, aí é como se fosse um link mais comum, né, de um filme. E ele me leva à minha última pergunta. Para a Débora, e pode voltar aqui a câmera para a gente, por favor. Você, que eu acho que é um tanto cinéfila, que é também cineasta, embora diga que não é assim, na sua opinião, como que o documentário, o cinema, a literatura, as artes, né, de uma forma geral, devem ser usadas, devem estar presentes a fim de influenciar o debate por esse tema que é tão caro para você, que são os direitos reprodutivos? Como usar a arte? Para permitir as pessoas imaginarem, Elisa, imaginarem a dor da outra, imaginarem a realidade das decisões, imaginarem essa mulher que os números dizem que é um em cada sete, desimaginarem a fixação da mulher que faz aborto como aquela outra irresponsável distante. Se é verdade Uhum, que a mulher que faz aborto é a mulher comum, o seu filme ele é capaz de mostrar como imaginá-la. E todas as vezes que nós conseguimos dar um rosto àquilo que nos parece tão distante, esse é um primeiro processo filosófico, ético, de apreensão, para daí ver o reconhecimento da dor do outro. Não há transformação nas nossas formas de pensar se nós não transformarmos as nossas formas de sentir. uhum, É ao revés do que a gente imagina. A gente acha que a gente vai uhum. transformar pensando, a gente tem que transformar sentindo. E o seu filme é um grande convite sobre como sentir. Muito obrigada por esse encerramento. As perguntas, vou passar para as perguntas que estão nos fazendo. E aí eu acho que a gente pode ir aqui no freestyle. A Camila Vulcão, ela pergunta se no Brasil a única forma de ter acesso ao aborto em caso de gestação incompatível com a vida é entrando na justiça e quanto tempo isso pode levar. E aí eu emendo quando a Dani Lopes, que se precisa haver alguma malformação específica para conseguir entrar com o processo de judicialização. Não sei se você quer falar, Débora, eu posso também mostrar no site onde estão Eu acho essas que você pode ir respostas. mostrando, o site tem essas respostas. É, Camila e Dani, as respostas são sim e não, né? Sim, porque essa é uma interpretação que muitos médicos fazem, mas não precisariam fazer. Eles poderiam fazer uma interpretação expandida sobre o dever de cuidado, sobre o dever de compreender que a anencefalia e outras malformações semelhantes, não havendo sobrevivência, essa mulher poderia ser cuidada sem obrigá-la a peregrinar por cortes. E nós sabemos que, a depender da classe social dessas mulheres, elas vão ter acesso ou não a diferentes formas de exigências sobre como ter acesso à interrupção da gestação. Mas, especialmente as mulheres que dependem de defensorias públicas, que dependem dos hospitais públicos, muitas delas vão ter que ir à justiça, vão ter que esperar por um resultado, vão ter que peregrinar por diferentes médicos. E aí isso pode tomar muito tempo, como explicou a Elisa. E aí eu vou pedir para passar então aqui para a página do site, que aí eu posso mostrar onde estão essas respostas. Se a gente vai aqui no menu, que está nessas linhazinhas, um dos links é o perguntas frequentes. Então, uma das perguntas é quais são as malformações que permitem a judicialização para interrupção legal. E aí aqui tem uma lista com essas malformações, acrania, trissomia 13, e aí quem estiver interessado pode ler essa grande lista, né, e entender essas malformações. Outra pergunta que tem aqui é se existe alguma chance de reverter o diagnóstico, e aí segue para o que? Violência sexual e objeção de consciência. Então, nessas perguntas e respostas, perguntas frequentes, tem alguma dessas questões, e eu acho que a outra questão a Débora já respondeu. Pode voltar para a gente. Aí eu leio da Natália Mundim, que ela pergunta se o site vai servir como uma base de dados também. Se sim, incluiria casos fora do Brasil e casos que já se passaram.
Natália, obrigada por estar aqui. Natália passou por uma gestação também compatível com a vida e tem um trabalho, acho que dentro do que a Débora falou, de retomar, né, de ser generosa e devolver. Ela tem um trabalho muito bonito quanto à amamentação dessas mães que perderam. E, te respondo, Natália, que infelizmente o site não vai servir como uma base de dados, porque a gente não tem condições de depois continuar alimentando, mas nós temos parceiras que trabalham com essas questões. Então, o projeto Vivas é um projeto que trabalha né, com base de dados em muitas coisas e faz estudos, assim como o Instituto Anis. Esses links estão na página, né, e eles podem ser seguidos, você pode se informar mais através deles do que já está sendo feito. Não sei se a Débora tem algo a acrescentar. Não, de forma alguma. Isso é super importante, porque os médicos têm dúvidas, tá, né, Elisa? Então, parte das barreiras também são criadas por uma confusão de informação que as equipes de saúde vivem. E tem muitas pessoas perguntando se a live vai ficar gravada. A live a gente vai colocar o link na rede do Incompatível com a Vida, do Instagram. A gente vai anunciar por lá onde vai estar esse link. E a gente vai fazer também algumas edições, né, de uns pontos altos aqui, para que as pessoas que não tiveram a chance de estarem aqui com a gente possam assistir. Então, quem gostou, depois compartilha aí esse post que a gente vai fazer aí, o story. E tem alguns comentários. A Dante Neto fala que a DPF da anencefalia foi absurdamente importante nessa luta mesmo, assim como a DPF 442 hoje. A Mamis fala que tem vários comentários, não sei se a Débora quer ler alguns. Eu acho que as pessoas estão reconhecendo a importância do site, né? A Mamis, a Lígia, sobre a importância dos profissionais conhecerem, o Alves Mari também, a Rosana Dal Orto. E a Rose, sobre o documentário, Elisa, que o documentário é maravilhoso. E você sabe que o documentário da Elisa, ela tem algo que a mim me toca profundamente, que é possível nós falarmos de dores intensas e ter beleza. A beleza, ela não é uma estética incompatível, com o sofrimento. A ternura, é, então, é uma estética sobre mulheres, é uma estética delicada sobre a intimidade, e ela também convida a imaginação pela aproximação do detalhe, do vivido, e, e por isso eu recomendo muitas pessoas também assistirem, sobre pensar como imaginar e como falar sobre essa imaginação. E aproveito para dizer que o filme ele está disponível na plataforma MUBI. Para quem não é assinante da MUBI, eu pessoalmente, a minha plataforma, eu amo assistir os filmes que estão lá, mas para quem não é assinante, a MUBI dá 5 dias grátis, então dá para entrar, assistir o filme e depois cancelar, se você conseguir, não quiser ficar assistindo todos os outros filmes que estão lá. Também está no Curta Um e no canal Curta. E para quem quiser organizar uma sessão coletiva do filme, para quem quiser realizar uma sessão seguida de debate, o filme está disponível na nossa parceira, na plataforma Taturana, que é a distribuidora social do filme. Tem todas as informações também no Instagram do Incompatível com a Vida. E chegaram umas perguntas novas. Vamos lá. Agradecimentos mil a vocês duas. E deixo minha pergunta. Muito me inquieta a sensação de que nós mulheres estamos sozinhas na luta pelos direitos produtivos. Quem seriam nossos possíveis aliados? Eu deixo essa resposta para nossa Débora, que consegue ver com distância e com otimismo essas questões. Essa pergunta foi da Natália Oliveira. Natália, se nós já tivermos umas às outras e ampliarmos o nosso coletivo de mulheres, a gente ganha muita força, né? Mas cada vez mais nós temos homens, e homens muito diversos, conosco nessa luta. A nossa questão é que nós temos uma forma de exercer o poder, uma forma de viver a política, que tem ainda nos direitos reprodutivos
uma carta de negociação, de intimidação. Então, eu acho que nós precisamos é conseguir não nos intimidarmos com isso. Fugir, talvez, de duas perguntas, eu diria. A primeira é que diz que falar de aborto não é a hora, porque isso vai fragmentar Uhum, mais ainda nosso senso de urgência sobre a democracia. Falar de uhum, aborto é sempre uma hora, e nós já silenciamos sobre muito tempo. E o segundo, quem diz que falar de aborto é falar de pauta identitária e de que a uhum. urgência no país são lutas sobre igualdade. A mulher que morre de aborto é a mulher negra, é a mulher pobre, é a mulher periférica. Falar de descriminalização de aborto sempre foi sobre desigualdade. Então, nós precisamos ignorar as falsas perguntas e começar a fazer as nossas, que é por que prender a mulher comum por uma necessidade de vida como é o aborto? E chegou uma pergunta da Maggie, que acho que é uma pergunta que muitas de nós temos, que ela diz: no Brasil é muito difícil para as mulheres exercer seu direito legal ao aborto previsto em lei, muitas barreiras. O que fazer para diminuir essa distância entre o que está na lei e a prática? E aí eu completo, eu acho que especialmente hoje, né, que a gente vê o fechamento, a perseguição política, tantas equipes médicas que realizam aborto legal, a gente vê a situação, por exemplo, em São Paulo, do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, né? Como fazer, então, para diminuir essa distância entre o que está na lei e a prática real? Essa é uma pergunta realmente importante. A primeira, de um lado, os médicos não precisam ter tanto medo, né? Os médicos podem entender que o aborto é cuidar das mulheres. E os médicos não precisam se confundir com polícia. Os médicos não estão ali para ameaçar a Tainá de algemá-la. Eles estão ali para cuidar das mulheres nos seus sofrimentos. Então, acho que primeiro nós temos que fazer uma conversa aberta sobre formação médica e sobre poder médico. De outro lado, há organizações como é o Projeto Vivas que tentam cumprir exatamente esse mandato de necessidade que você traz, Meg, que é como é que nós podemos fazer que uma mulher, uma menina que precisa de um aborto previsto em lei tenha acesso a ele. Então, está aqui o Projeto Vivas diferenciado na página do Incompatível com a Vida. É um projeto importantíssimo na cena brasileira para responder e superar as barreiras e que precisa sempre do nosso apoio, de que as pessoas conheçam ele. Acho que chegamos no fim das perguntas. Eu queria agradecer muito a quem está assistindo, queria agradecer demais, Débora. Para mim foi um privilégio poder fazer algumas das tantas perguntas que eu tenho para te fazer, né, aqui, e poder compartilhar esse momento com as pessoas assistindo. Quem gostou, quem se sentiu tocada pela live e acha que alguém deve assistir, por favor, compartilhe depois o link que a gente vai compartilhar na página e principalmente divulguem o site. O site é incompatível.com.br, ele é uma iniciativa independente nossa, obviamente sem fins lucrativos, feito com muito amor, pensando em como dar a mão para quem venha precisar dessas informações. Então, é muito difícil para a gente estabelecer qual é um público-alvo, porque o público-alvo é toda e qualquer pessoa com útero em idade reprodutiva. É um público muito grande, é de todas as classes sociais, é de todas as regiões do Brasil. E o que vai fazer esse site cumprir a sua missão é essas pessoas, no momento em que elas recebam esse diagnóstico, saberem que esse site existe e então se sentirem acolhidas e encaminhadas, né? Que se sentirem menos sozinhas e sabendo onde procurar. Então, divulguem, passem adiante essas informações. Quem tiver vontade de ver o filme, assista. Quem souber de quem precisa desse abraço, desse acolhimento, dessas informações, compartilhe. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Muito obrigada, Débora. E logo mais estaremos com pílulas aí pela rede desse. Obrigada a você, Elisa. Um beijo grande.